Olá, alunos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você está vendo este vídeo. Hoje iremos iniciar a análise e o estudo do PET 2 de Sociologia do primeiro ano do ensino médio. O PET 2, ele traz, na sua literalidade, o conceito de cultura como um conceito no qual vamos iniciar os nossos estudos hoje. Interessante que nós já falamos um pouco sobre esse conceito quando nós iniciamos a definição de sociologia lá na primeira aula. Cultura, ela define um complexo de ideias, de crenças, de arte, música ou de qualquer outro comportamento comum de grupos da sociedade. Exemplo: quando se fala em samba, em qualquer lugar do planeta, geralmente as pessoas irão remeter ao Brasil. Porque samba é uma dança ou um ritmo musical em que é totalmente desenvolvido dentro do nosso país. E nós somos reconhecidos por ser o país do samba. Ao falar de cultura, é importante primeiro analisarmos em qual cultura nós estamos inseridos. Inclusive, vocês responderam um pouco sobre isso para mim lá nas primeiras aulas. Afinal, em qual cultura eu estou inserido? Em qual tipo de comportamento social, em qual tipo de crença eu, minha família, a sociedade na qual eu vivo, a comunidade, o meu bairro, a minha rua está inserida? Vamos dar um exemplo. Eu moro numa determinada cidade. Vamos dar um exemplo de São Paulo, tá? Que São Paulo é bem diverso. Dentro da cidade de São Paulo, nós temos em diversos bairros culturas diferentes na mesma cidade. Para você ter ideia, dentro da cidade de São Paulo existe um bairro literalmente de cultura japonesa. Mas por quê? Porque é um bairro onde há o maior número de imigrantes japoneses. Logo, eles irão ter uma carga cultural muito grande daquele país, mesmo sendo dentro do Brasil. Quando eu pego a feijoada é um prato típico que foi trazido pelos africanos ao Brasil. E ela se tornou um prato típico brasileiro. Ou seja, a feijoada faz parte da cultura brasileira. A cultura também, ela nos remete muito à questão de música, de dança, como eu falei do samba agora há pouco. Por exemplo, o funk. O funk, podemos dizer que o funk, ele é uma música ou um ritmo de dança que está inserido na cultura brasileira? Sim. O funk hoje é um ritmo musical, né? É um tipo de música que ele faz parte da cultura contemporânea, do atual, né? Porque o funk não é muito antigo. Quando eu pego a MPB, música popular brasileira, a música popular brasileira, ela faz parte também de um complexo cultural musical. Porque um grupo de pessoas em que compõem ou cantam a música popular brasileira determinou a MPB. Na verdade, quem determinou essa sigla foi Elis Regina, quando ela começou a tocar música brasileira e muita gente perguntou: afinal, o que você toca? Ela disse MPB e pegou. Tá? Quem não conhece Elis Regina, vale a pena conhecer. Suas músicas são bem marcantes. Quando eu pego a capoeira ela foi trazida também lá da África e ela também é um ritmo de música, esporte, dança. Cada um define a capoeira de uma forma, mas ela hoje faz parte da cultura brasileira, né? Hoje, quando se fala em capoeira, nós podemos pensar em Brasil. Minas Gerais, pão de queijo, vamos falar de comida agora. Quando eu falo de mineiro, geralmente ou nos remetem ao pão de queijo ou ao queijo de Minas. Ah, o mineirinho, vai um queijinho aí? Isso é cultura. Então, ao analisar cultura, que inclusive o Enem fala muito sobre isso, gente, vocês podem pegar várias questões, o Enem sempre tem alguma questão falando de cultura, nós precisamos determinar em qual cultura estou inserido. Qual é a cultura
em que minha sociedade está inserida. Nós falamos sobre isso na primeira aula. E o PET 2 traz essa terminologia da cultura como um estudo, um ponto de atenção. Que quando nós falamos de cultura lá atrás, eu falei para definir um pouco sociologia para vocês. Agora nós vamos estudar a cultura propriamente dita. Então eu vou deixar uma atividade aqui no portal para vocês, tá? Na plataforma, desculpa. E eu peço para que vocês façam a atividade, me enviem e qualquer dúvida também me mandem lá no e-mail, que eu deixarei disponível para vocês. Vamos então começar a analisar a nossa cultura? Vamos começar a pensar em qual cultura eu estou inserido para que possamos avançar no nosso estudo do PET 2? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite e bons estudos. Se tiver dúvida, mande para mim, estou à disposição de vocês.